a respeito de medidas de variabilidade de processos celulares, como uma proposta, inclusive, para a gente avançar nesse assunto mais posteriormente. Vou comentar um pouco sobre isso. Por mais de 10 anos da minha carreira profissional, eu trabalhei numa empresa multinacional anglo-holandesa ali na região de Campinas, que é onde eu moro, e boa parte desse tempo eu trabalhei no departamento da qualidade, produção, manufatura e qualidade, especialmente qualidade. Trabalhei em laboratório, trabalhei também fazendo vários processos de melhoria, análise de capabilidade e variabilidade de processos. Então, vamos dar uma olhadinha como que é a fábrica da célula, né? Vamos começar a colocar isso um pouquinho para vocês. Quem sabe aí a gente avança nisso, pega mais informações e traz novas informações relevantes sobre isso. Antes de tudo, queria fazer uma breve definição sobre o que é qualidade, né? A maioria das pessoas tem a noção empírica do que seria isso, mas vamos dar uma olhadinha do que é o conceito, de uma forma bem abrangente, sobre qualidade. Qualidade é uma propriedade que determina a essência ou a natureza de um ser ou objeto. Basicamente, na verdade, é um conjunto comum, um padrão de características no qual a gente usa para determinar ou classificar, categorizar objetos ou seres, ok? Objetos ou seres. Então, a gente cria aí uma categoria, uma classificação, pode ser um produto conforme, um produto não conforme, um produto bom, um produto ruim, enfim, a gente já tem esse conceito dentro de nós há muitos anos, isso não é uma coisa nova, ok? O conceito no sentido de gestão, ele é mais novo, tá? Mas no sentido geral, no sentido empírico, da experiência de vida, isso é uma coisa que sempre existiu. Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Você observa essas maçãs aqui à sua esquerda. Quando você observa esses alimentos, imagina só, você não tinha o conceito no sentido da gestão que a gente tem hoje dentro de uma fábrica, de uma empresa e tudo mais. Mas você observava uma maçã ou um conjunto de maçãs dessa natureza, com essa categoria aqui, com essa qualidade, esse conjunto, esse padrão, você observaria isso, você veria que elas, você obviamente veria que elas não estão numa qualidade apropriada para você comer, quando você compara com as maçãs aqui à direita nesse pomar. Então, você faz um conjunto de categorizações, ok? Eu não estou entrando aqui em muitos detalhes, porque tem aqueles cursos de sobrevivência na selva, as pessoas comem coisa estragada. Eu não estou falando disso aqui, tá? Eu estou falando simplesmente da categoria que a gente faz na experiência de vida. Isso serve para alimento, isso serve, por exemplo, para água. Então, você observa aqui, ó, uma fonte de água, né? Pequena, não profunda, em volta muito barro, né? Pisoteado por animais, provavelmente se dessedentam ali. Então, você vai sentir o cheiro, a cor, vai fazer algumas análises muito rápidas do padrão dessa água aqui, e você vai verificar que isso não é bom para se beber imediatamente, não é uma fonte de água potável, você não pode fazer isso imediatamente, porque você corre um risco sério de vida quando você faz isso, tá certo? Por outro lado, quando você observa uma água dessa natureza aqui à sua direita, você vai ver, ó, você analisa, poxa, é um lago, né, ou melhor, é um rio, você percebe que a água aqui não está parada, é uma água que está com ondulações, portanto, ela tem uma vazão, você observa várias pedras aqui na margem dela, o que ajuda no processo de filtração. Você observa a coloração da água. Então, obviamente, se você for fazer uma comparação entre essa água e essa água, para se dessedentar, obviamente, você escolheria essa aqui. Não significa necessariamente que ela fosse, de fato, boa ou potável, mas se você fosse escolher entre essa aqui e essa aqui, sabendo que aqui, ó, não tem animais, está bem limpinho, e aqui, ó, você vê alguns animais no fundo, tal, provavelmente os dejetos dos animais foram deixados aqui, torna a água ainda mais imprópria, então você, obviamente, escolheria a água da direita, tá certo? Aí você também, por exemplo, vai escolher um abrigo, um lugar para você morar, essa é uma caverna europeia, né? Então você entra lá na caverna e tal, e aí você se depara com isso aqui, nossa, é uma caverna europeia e tal. Então você fala assim, poxa, eu achei que não era boa, mas eu fiz um teste, entrei lá e achei isso aqui e tal, acho que eu vou morar aqui. E aí você vem visitar o Brasil e às vezes você acha uma caverna assim, né? E você já na hora imagina assim, bom, eu não sei se eu quero explorar essa caverna, porque eu acho que tem um risco muito grande da minha vida, e aí você vai parar lá na casa do professor Marcos, lá em Campinas, né? Que é uma casa bonita e tal.
Pelo menos é parecida, né, Marcos? Achei uma parecida lá. Muito bem. Então, esse conceito de qualidade, esse conceito de categorizar as coisas, é algo empírico, a gente sempre teve, mas a partir da Revolução Industrial, você vai ter um desenvolvimento da gestão, ou do conceito de gestão da qualidade. Tá? O que acontece é que a gente tem, basicamente, antes da Revolução Industrial, um tipo de processo produtivo, que é o processo artesanal. Essa aqui é uma linhazinha do tempo. Tá? Então, você tem basicamente um processo produtivo antes da Revolução Industrial, que é um processo produtivo artesanal. Então, você tem as pessoas que são profissionais, marceneiro, carpinteiro, enfim, o alfaiate, você vai ter esse tipo de profissional, vários tipos de profissão, né? Basicamente, num processo produtivo artesanal. Aí, com o advento da Revolução Industrial, o modelo de gestão e as ideias e os conceitos sobre qualidade passam a serem desenvolvidos com muito mais ênfase para os processos que estão vindo a partir da Revolução Industrial. Então, você tem um tempo aqui de adaptação, né? Um tempo aqui que mistura amarelo e azul, fica verde, esse tempo da Revolução Industrial, onde você vai ter um desenvolvimento bastante grande de conceitos de gestão por causa do modelo novo de processo produtivo, que é o modelo industrial, ok? Muito bem. O que tem de melhor, né, em cada um desses tipos de processo produtivo? O que tem de melhor neles? Né? Então, o processo artesanal, ó, o foco do processo artesanal, foca na qualidade. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Na funcionalidade, que é de primeira ordem, e também na beleza. Pode reparar que muito do trabalho no passado era muito esmero, era lento, sim, mas havia um esmero muito grande no tipo de trabalho. Tá? Vários exemplos podem ser dados aqui. Aqui tem algo interessante aí para quem trabalha com a área de estética, né? É uma coisa interessante pensar essa questão aqui. Depois a gente fala sobre esse assunto, mas ó, uma coisa interessante no processo artesanal é que você tinha praticamente 100% de controle de qualidade no seu processo, porque o próprio profissional está avaliando 100% do tempo o que ele está fazendo. Então, você imagine uma situação em que a pessoa está fazendo um móvel, um marceneiro, ele está fazendo o móvel e online ali, no momento em que ele está praticando a manufatura do produto, do móvel, ele já está avaliando, né, as dimensões, se está tudo dentro da especificação e tudo mais, para aquele móvel que ele está construindo. Estão entendendo o que eu estou falando? Ele está fazendo online praticamente 100% do tempo a qualidade do produto. Então, você tem um alto grau de padronização, tá bom? Isso significa que a variabilidade do processo produtivo artesanal é baixa, varia muito pouco. O valor agregado é alto, o preço dos produtos eram altos, porque, de fato, para um bom marceneiro produzir um bom móvel, eram necessários muitos anos de prática. Muitos anos de prática. Então, além dele levar uma vida inteira para se tornar um bom marceneiro, ele está aplicando ali muito do seu conhecimento e da sua experiência em cada utilização ali dos seus conhecimentos no processo produtivo. A redução dos custos aqui, o foco aqui da redução dos custos no processo artesanal está com a não qualidade, ok? Está em cima da não qualidade. Então, não se quer perder matéria-prima. É caro. Então, se o marceneiro vai lá, escolhe bem a matéria-prima, ele mata a peça, como a gente costuma falar, né? Vai lá e quebra a peça, faz um corte errado na peça, não tem mais como ele reaver aquilo. Então, é necessário o quê? Um cuidado muito grande com a não qualidade. Então, reduz muito perda em relação a isso. Aí, você tem o processo industrial, com a Revolução Industrial, que é uma coisa que é o que a gente vive hoje. O foco do processo produtivo industrial não é mais na qualidade, mas o foco é na produtividade, na velocidade, ok? Produtividade é a primeira ordem dentro de uma manufatura hoje. Quem trabalhou em fábrica aqui? Alguém já trabalhou em fábrica aqui? Alguém já trabalhou em algum processo produtivo aqui? Não? De software.
Então, se vocês forem em algumas fábricas, vocês vão ver a velocidade do processo. São coisas absurdas. Vou dar um exemplo para vocês do processo produtivo lá que a gente trabalhava. Em duas linhas que a gente tinha lá na fábrica, saíam 1.100 sabonetes por minuto. Você não consegue enxergar a máquina trabalhando, é muito rápido. Você consegue ver a máquina, mas você não consegue ver o processo produzindo perfeitamente, bonitinho, o sabonete. É muito rápido, absurdamente rápido, ok? Na outra fábrica desse mesmo lugar, são 11 linhas. Então, você imagine aí quantos sabonetes por minuto você produz. Ok? Então, foco muito grande, produtividade, que é a primeira ordem, a velocidade. E, claro, sim, tem que olhar para a funcionalidade, porque tem que performar bem o produto que você está fazendo. Tá? Você cai um pouco de qualidade, porém, em termos de performance, seu produto precisa performar. Só que o foco não é só, não tem mais aquela beleza como a gente costumava enxergar. Vou dar um exemplo aí para vocês. Imagine uma situação da arquitetura, por exemplo, né? Eu sei que vai entrar dentro de um assunto aí de ética, estética e algumas outras coisas, mas se você observar como as casas eram feitas no passado, os prédios eram feitos no passado e como os prédios são feitos hoje, então o foco está numa produtividade, numa velocidade, e aí você vai ver muitas caixas, uns caixotes, né? Os prédios bem altos e tudo mais, e existem outras formas de embelezar aquele produto, aquele prédio. No passado, levava-se muitos anos para se construir um prédio, mas ele era todo engastado, e a gente tem essas coisas que a gente admira lá na Europa, né, bem antigas, porque mudou um pouquinho o jeito de se fazer as coisas. O que acontece aqui, ó, é que o controle aqui, ó, é por amostragem, a velocidade é muito alta, você não consegue, na verdade, pegar 100% de controle no processo. A variabilidade costuma ser alta, ok? E por isso os preços, por causa da velocidade, são baixos. Porque, na verdade, você divide o valor pelo volume, né? O quanto você tem de custos pelo volume, quanto maior o volume, na verdade, você tem preços mais baixos. Redução de custos aqui, estão com perda, sim, de quê? De volume, porque aqui não tem volume, aqui tem. Tem perda de tempo, energia, informação e matéria-prima também. Mas você já considera também algumas perdas aqui com isso, ok? Muito bem. Então, essas são as características, talvez as principais, ou o que há de melhor nas características dos processos artesanais para os processos industriais. Depois, passa-se um tempo, então, a Revolução Industrial, você tem o desenvolvimento dos modelos de gestão e foca-se muito nas ferramentas, então, e a gestão da qualidade, porque o processo industrial precisa performar bem. O produto precisa ter um mínimo de performance para que ele seja um produto que as pessoas vão querer para si. E aí, eu quero destacar aqui, essa ferramenta aqui, é uma ferramenta, na verdade é uma espécie de modelo de gestão, né? Foi desenvolvido na Motorola não faz muito tempo, e foi divulgado pela GE, na verdade, que é o modelo Six Sigma, o Lean Manufacturing, ok? Quero só apontar isso aqui. E para as ferramentas que se usa dentro do modelo de gestão de qualidade, ou a gestão da qualidade de uma fábrica, eu queria destacar principalmente essa do histograma aqui, tá? Mas vocês podem observar aqui em cima que se usa bastante ferramenta estatística, ok? Usa-se muita ferramenta estatística, tá bom? Algumas outras ferramentas aqui embaixo. Bom, dentro do histograma, aqui está um exemplo de um histograma qualquer, né? O histograma é interessante, ele vai... Você tem aqui um valor médio, bem aqui no meio, onde você tem o pico aqui desse gráfico, ok? Então, o valor médio está aqui. E você tem valores que estão, né, em volta desse valor médio. Estão aqui aproximados nesse valor médio. Todo histograma é desse jeito? Não, claro que não, tá? Eu coloquei propositalmente isso aqui, porque esse histograma aqui vai dar esse sino aqui, essa boca desse sino aqui, que a gente vai chamar de curva de distribuição normal, gaussiana. A maioria dos processos produtivos, industriais se apresenta assim, ok? Então, quanto mais dados você vai buscando, mais vai ficando, a sua gaussiana vai ficando mais clara, ok? Vai ficando mais
Claro, se você pega poucos dados, às vezes sai um pouco estranho, mas conforme você vai agregando cada vez mais, coletando mais dados, projetando o seu histograma, ele vai ficando mais com esse formato, ok? Existem outras formas também para processo, mas a imensa maioria é essa distribuição normal, ok? Aqui só alguns exemplos do que eu estava falando. Então, você pega poucos dados, né? Ele não vai montando um histograma bonitinho, mas conforme você vai pegando cada vez mais dados, ele vai ficando com um formato de sino mais apropriado, né? Ou mais com um formato de sino. E aqui, dentro das distribuições normais, um pouco do que acontece dentro do que a gente acha dentro dos processos. Então, pode ter um problema de centralização, isso nós vamos explicar daqui a pouquinho. Pode ter um problema de variabilidade, problema de centralização, um problema que acontece na horizontal, né? Ele varia, então imagina que ele está aqui ocupando esse espaço, daqui a pouco seu processo está ocupando esse espaço, daqui a pouco ele volta aqui, ele continua com aquele mesmo formato de sino, mas ele varia horizontalmente. No caso aqui dessa variabilidade, o sino pode ficar mais alongado ou ele pode ficar mais comprido. Então, isso é uma outra condição que pode acontecer dentro da distribuição normal. E pode acontecer também de a forma variar um pouco, ok? Essas três condições podem acontecer dentro de um processo. Aqui, olhando um pouquinho sobre os processos produtivos ao longo do tempo, imagina que o seu processo produtivo é esse aqui, ó. Agora, nesse momento, é esse histograma aqui, é essa curva normal, ok? Essa curva normal, passou um tempinho, ele continua com o mesmo formato, os mesmos dados, só que o que acontece é que ela variou aqui na horizontal. Então, veja aqui, ó, essa linha aqui, que está sendo chamada de linha tempo, também é a linha média do histograma. Tudo bem? Então, estão entendendo aqui? A linha média, o centro aqui. Aqui você tem os limites de especificação do seu processo. Seu processo tem que rodar dentro dessas linhas. Ó, ele está rodando deslocado. Aqui ele deslocou um pouquinho mais para fora ainda. Tá bom? Agora aqui, ó, ele volta para dentro, só que ele muda a forma, ele fica mais, aqui não está muito bem explicado, mas na verdade ele seria mais alongado, ok? Você teria uma redução aqui desse pico, ele abaixaria, e aí ele aumentaria aqui, ó, nas beiradinhas, né? Está centralizado, mas ele está fora também das especificações. Então, pode acontecer isso dentro dos processos. Então, aqui você vai ver o que a gente chama de causas especiais. Daqui a pouco eu vou chegar e vou falar para vocês o que é isso. Você tem aqui em cima o que a gente chama de causa comum. Então, eu tenho um processo que está dentro do controle, dos limites de controle, está aqui, ó, ao longo do tempo, rodando bonitinho o meu processo produtivo dentro das especificações. E isso aqui, quando acontece, né, eu consigo controlar o porquê que ele tem esse formato. O porquê ele tem esse formato é porque o meu processo tem, sim, causas comuns que faz o processo variar. Então, todo o processo produtivo, ele tem variações de temperatura, pressão. No próprio dia, a gente tem variações de temperatura. Vou dar um exemplo para vocês que acontecia lá na fábrica de sabonetes. Um dos processos de prensagem, para dar o formato do sabonete, é numa troca térmica com um estampo. E esse estampo ele tem que ficar a menos 5, 7 graus. Acontece que ficar a menos 5 ou 7 graus, numa velocidade como aquela que eu estava falando para vocês, no período da noite, é uma coisa. No verão do Brasil, às 2 horas da tarde, é outra. Então, o processo varia. Então, só estou dando um exemplo bem simples para vocês entenderem que os processos, eles têm variações que são causas conhecidas e comuns. Só que quando eu resolvo essas causas comuns, e já sei, né, previamente a respeito dessas causas comuns, porque obviamente os processos, eles já consideram isso, então é mais fácil de controlar um processo. Agora, quando sai fora com uma causa especial, aí é mais difícil. E por que é mais difícil? Porque elas são coisas esporádicas, saem fora da previsibilidade. Então, a gente precisa usar um monte de ferramenta estatística, um monte de análises que a gente precisa fazer dos processos para começar a entender quais são essas causas e começar a melhorar a variabilidade do processo. É exigido, para resolver causas especiais, um esforço enorme. É por isso que as empresas têm um departamento de qualidade para resolver esses problemas. Porque não é simples. Você não pode deixar o seu processo
se resolver aleatoriamente, se conduzir, se resolver sozinho. Estão entendendo aqui o que eu estou querendo dizer, né? Você precisa de gente inteligente ali, deliberadamente, estudando, acompanhando, analisando profundamente o processo para você conseguir ir melhorando o seu processo. Você não consegue melhorar um processo deixando o processo solto. Jamais isso. E até eu diria o seguinte, o processo artesanal, o processo industrial, o melhor deles é um tem 100% de controle, praticamente, e o outro controla por amostragem. Se vocês um dia tivessem trabalhado numa fábrica, vocês iam ver o problema. O problema, por incrível que pareça, não está tanto em controlar os processos. Acontece controlar esses processos aqui. É um problema, tem coisas aqui para se resolver, claro, mas o conflito de interesses entre quem quer produzir com velocidade e quem quer produzir com qualidade é uma briga todos os dias, todos os dias. Era todos os dias, o pessoal da manufatura chegava para mim e falava assim, Rodolfo, nós produzimos X toneladas, a gente quer que você assina para esse produto sair. Eu ia lá, conferia os produtos junto com os auxiliares da qualidade e tudo mais, pegava todas as planilhas que eles tinham feito de análise, tinham vários produtos que estavam não conformes, a gente tinha que fazer uma série de análises para deixar aquele produto sair. Os caras falavam assim, tinha 50 toneladas para pôr para o mercado e eu liberava 35. E eles ficavam com uma raiva tremenda de mim. Eu falei, não vou deixar sair. E era essa briga todos os dias. Ah, então você vai reprocessar, então você vai ter que trabalhar. Era uma luta, é assim todos os dias, tá? Então, há um conflito de interesse muito grande em quem quer velocidade e outro que quer qualidade. Bom, vamos voltar para a distribuição normal. Eu quero falar bem rapidinho para vocês, para a gente entrar num caso mais real. Você tem a média que está bem aqui, né? A média Mi, né? Está bem aqui no centro. E se fez cálculos, eu não vou mostrar essas deduções para vocês, tá? Isso tudo tem material para a internet, tem muita coisa boa aí para vocês aprenderem. Mas é o seguinte, ó, entre a média aqui, ó, calcula-se então, aqui, ó, a média mais 1 sigma, que é o desvio padrão, e a média menos 1 desvio padrão, e você vai ter nessa gaussiana, cerca de 68% do seu processo está inserido aqui. Tudo bem? Correto? Se você tem, então, a média menos, aí faz-se cálculos também, se deduz isso, a média menos 2 vezes o desvio padrão e a média mais 2 vezes o desvio padrão, você vai ter por volta de 95% do seu processo está inserido aqui. Se você tiver, no caso aqui, ó, a média menos 3 vezes o desvio padrão e a média mais 3 vezes o desvio padrão, cerca de 99,7% do seu processo está aí. Tá bom? 99,7% é bom? Depende. Depende muito. Você imagina uma fábrica que produz vacina. Milhares de vacinas. Estão entendendo, né? Remédio e uma série de outras coisas. Muito bem. Então, ali a gente vê o quê? A gente vê 3 sigmas aqui, né? Porque o gráfico aqui, nesse caso, dessa distribuição normal, ele está em módulo, né? Então, você pode replicar para cá um módulo positivo aqui. O que que acontece? Ó, você calcula, então, para 6 sigma. Você vai calculando para 6 sigma, vamos ver quanto desse processo é representado quando eu multiplico, na verdade, né, o desvio por 6, né, e somo a média, até onde o meu processo vai. 99,9999998. Arredondando ainda, tá? Então, a mesma coisa aqui, você faz aquele mesmo cálculo lá, tá? Então, aqui, ó, exige um controle gigantesco, enorme, enorme. Tá bom? Vocês podem procurar empresas aí que tem processo 6 sigma. Vocês vão ter trabalho para achar. E se vocês forem conversar com alguém que tem um trabalho assim, vocês vão ver a enormidade de trabalho, de controle, de melhorias, de, enfim, pokayokes, né? Que se coloca lá. Alguém sabe aí o que é pokayoke? Eu acho que o Kelson sabe o que é pokayoke. Sabe o que é pokayoke, Kelson? Pokayoke, sabe por que eu estou falando isso? Porque pokayoke é uma linguagem que os japoneses da Toyota desenvolveram para dispositivos anti-falha. Pokayoke.
Então, vou dar um exemplo para vocês. Sabe a tomadinha de 3 pinos? Mesmo que você queira colocar ela de outro jeito, ela não encaixa. Então, aquilo é um Poka-yoke. Então, a Toyota fez muito isso nos carros dela. E isso foi distribuído para um monte de outras empresas. Então, o tipo de entrada do pendrive é um Poka-yoke, porque se você quiser pôr errado, não entra. Tudo bem? Então, empresas precisam desenvolver muito isso. E aí, depois, nós vamos olhar um pouquinho mais para frente, aquele sistema que o pessoal costuma falar de enzima, né? Substrato e sítio ativo, chave fechadora, Poka-yoke. Ok? Tem vários Poka-yokes, não vou falar de Poka-yoke aqui hoje, mas é só para vocês entenderem que são sistemas que controlam a qualidade, ok? Sistemas que controlam a qualidade. Muito bem. Então, ó, coloquei aqui uma tabela, é um outro jeito de ver o gráfico, tá? Uma tabelinha aqui de escala de sigmas, e aí eu fiz até um cálculo aqui, peguei, na verdade, uma tabela, né? Já estava pronta, mais fácil. O cálculo de 7 sigmas, ó, olha só, o nível de defeitos por milhão. Então, ó, com um sigma você tem aí, ó, praticamente 700 mil defeitos por milhão, né? Você vai para um novo sigma, 2 sigmas, você reduz mais de 50% aqui, ó. Então, uma redução de mais de 50%. Estão percebendo? De defeitos por milhão. Você vai para 3 sigma, você tem uma melhoria de mais de 80% no seu processo em relação ao que você tem de 2 sigma, se você vai para 3 sigma, ok? Olha só como que você vai saltando para 4 sigma, vai ficando cada vez mais difícil, porque olha só, de quase 70 mil, você vai ter aqui, ó, 6 mil, então melhora mais do que 90% da condição que você tinha do seu processo. Vai ficando cada vez mais difícil. Olha só, a gente enxerga isso pela taxa de acerto. Olha só, eu melhoro bastante de uma para outra, bastante também, mas olha só, agora começa a falar de casas decimais. E o esforço para se melhorar isso aqui é grande, muito grande, muito grande. É mais ou menos assim, ó. Imagina uma sala toda desarrumada, bagunçada, e você começa a ajeitar só as cadeiras e dar uma varrida. Pô, melhorou bem, hein? Melhorou bem. Mas aí, quando você começa a observar o teto, você vai ver umas teinhas de aranha, e você começa a dar um pente fino no teto também. Opa, melhorou bem, hein? Estamos 3 sigma. Aí agora começa a ficar difícil achar coisas para arrumar. Mas tem coisas para arrumar. Nosso olho começa a ficar meio cego com essas coisas, né? Ainda mais quando a gente está ali todo dia, tá bom? Então a gente deixa de enxergar, mas 7 sigma é uma coisa surreal. Aqui está um exemplo aleatório, qualquer semelhança aqui com os alunos é uma mera coincidência, inclusive Rodolfo, Enésio e Kelson são nomes super comuns. É claro que isso é uma mera semelhança, que eu estou fazendo aqui com meus colegas, né? É uma semelhança aleatória, deliberada, como os evolucionistas gostam, uma coisa meio estranha. Mas vamos lá, um exemplo qualquer só para a gente fazer uma coisa interessante, que é o quê? Nós vamos precisar usar essa média e o desvio padrão. Vocês viram lá na curva normal que média e desvio padrão são coisas importantes, ok? Para a gente chegar lá. Então, deixa eu só falar uma coisa aqui. Antes de mais nada, né? Ó, 98765, 87659 e assim sucessivamente. Isso aqui saiu a média, vocês sabem como é que calcula a média, média aritmética aqui, tá? Não estamos falando de outros tipos de média. Soma-se as notas e divide pelo número de provas. Não é assim? Ok, saíram as médias. Marcos performou melhor, depois o Kelson, depois o Adalto, depois o Enésio, por último o Rodolfo. Só que a gente precisou calcular uma coisinha que se chama variância para chegar no desvio padrão, ok? Porque o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, certo? Muito bem, a gente calculou então a variância, eu vou mostrar para vocês, e a gente chegou no desvio padrão. Desvio padrão. O que significa isso? Ó, nós temos esse desvio padrão aqui para esses 3 alunos, esse desvio padrão para esses 2 alunos. Esses 3 alunos aqui, você olha aqui, ó, a performance, a nota final que eles tiveram, resultado final, ok? Produtividade aqui. Tudo bem? Tudo bem? Muito bem. Então, a produtividade deles é essa. Mas esses 3 alunos têm processos mais controlados do que esses aqui. Porque a variação das notas deles
é maior do que a variação desses, ainda que tenham performado, inclusive, melhor do que esse. Tudo bem? Simples, fácil, rápido de entender, tá? A gente precisa observar essas coisas aqui, tá bom? Então, essa pessoa é mais regular nas suas notas, regular mesmo, né? Essas aqui, ó, conseguem tirar notas maiores, mas há uma variação maior. Existem muitas e muitas e muitas empresas que performam muito bem, mas os seus processos são absolutamente descontrolados. Eu já cansei de ver isso, tá bom? Vamos lá. Só para vocês entenderem o cálculo da variância aqui, a variância simplesmente você pega a média e vai tirando aqui, ó, subtraindo a média das notas, ok? Eleva ao quadrado e divide por 3, porque é o número de provas, você vai achar a variância, faz o quadrado da variância e vai chegar no desvio padrão, tá? Simples assim. Agora, eu quero mostrar um pouquinho para vocês, quando a gente começar a olhar para o ribossomo, e a gente vai fazer só esse exemplo do ribossomo, mas existem outros exemplos que a gente pode ir implementando para a gente ver um processo mais completo da célula, ok? A gente está só olhando aqui o processo de polimerização, de perfilamento de aminoácidos que o ribossomo é responsável por fazer. Ele é uma espécie de uma prensinha que vai prensando ali, perfilando os aminoácidos um no outro, e aí vai fazendo aquela filinha de aminoácidos, isso é importante para o processo produtivo de proteínas. Vocês sabem a velocidade da produção do ribossomo? Velocidade da produção do ribossomo, ó, 20 ligações peptídicas por segundo, ok? Quem falou isso daqui foi a Ada, que foi lá na Unicamp, certa feita, ela trabalha com isso, ela estava falando a respeito desse assunto, tá inclusive lá no livro do Marcos, essa informação. Isso é a mesma coisa que dizer 1.200 ligações por minuto, 72 mil ligações peptídicas por hora, 1.728.000 ligações peptídicas por dia. Só você fazer as multiplicações aqui e chegar. E a Ada também passou uma informação interessante, que há um erro para cada bilhão de ligações. Bilhão de ligações. Ou seja, nós estamos falando de um número seguido de 9 zeros. Isso equivale ao quê? A você colocar, então, 1 bilhão aqui, dividir pelo número de ligações por dia, 578,7 dias vão acontecer as ligações durante todo esse período, vai acontecer um erro durante todo esse trecho, esse trajeto, ok? Mais de 1 ano e 6 meses, são 19 meses e alguns dias, ok? Muito bem, é isso que nós estamos falando para um ribossomo, tá? Um ribossomo. Alguém tem uma ideia de mais ou menos quantos ribossomos nós temos em uma célula? Não. Uma célula em perfeito estado, em plena reprodução, não células que já estão caindo de produção, mas em pleno processo de produção ou reprodução, de replicação, tem por volta de 10 milhões de ribossomos, tá? Então, imagina uma célula com 10 milhões de linhas, ou uma fábrica com 10 milhões de linhas, seguindo esse padrão de qualidade aqui. Muito bem. Um erro para cada 1 bilhão, de ligações, uma breve categorização que a gente precisa fazer para fazer os cálculos aqui. A gente vai fazer uma análise do processo por atributo. Por quê? Porque eu não estou observando o defeito em si que está acontecendo na ligação. Eu estou atribuindo o quê? Ou foi feita a ligação correta, ou não foi feita correta. Ou é conforme ou não é conforme, pronto e acabou. É assim que funciona, tá? Então, por atributo, ligações conformes eu dei um valor de 1, então está funcionando, eu estou contando essa ligação. As ligações não conformes, eu estou descartando a ligação, ok? Então, dei um valor de 0. Isso significa que a média seria o quê? Eu somar, então, todos os valores que dão certo, junto com o valor que deu errado, vai dar esse valor aqui, dividindo pelo total do número de ligações. Tudo bem? Tudo? É esse número aqui. Então, esse processo, a média desse processo é esse número aqui, certo? 0,999 zeros depois da vírgula. Tá bom? Tudo bem? Muito bom. Vamos calcular a variância. Tem um número aqui que é desprezível, ok? Se você for fazer o cálculo da variância, né? Você vai tirar 0,001 lá da média,
e você vai elevar isso ao quadrado, você vai dar um número muito pequenininho. Então, ele é desprezável, eu desprezei ele e fiz só, na verdade, a variância assim, em cima daquele número que é maior, que é em cima do erro, vai dar esse resultado aqui, tá? Esse resultadinho aqui. Aí você tira a raiz quadrada desse número, você acha, então, o desvio padrão do processo. Desvio padrão é muito baixo, 0,0000, vai aparecer algum número lá para a quinta casa. Muito bem. Então, vamos analisar hipoteticamente esse processo. Hipoteticamente, você tem limite inferior de controle de um processo, limite superior de controle de um processo, que são 3 sigmas. Então, a gente vai calcular lá, ó, a média menos 3 vezes o desvio, média mais 3 vezes o desvio, vamos chegar nesse resultado aqui, ó. Então, o limite inferior do processo é de 0,9999052 e o limite superior do processo é 1,0000948. Aí eu coloquei um lembrete aqui para mim, porque eu quero só dar um exemplo para vocês. Alguém aqui já deve ter trabalhado no laboratório. Quero dar um exemplo bem simples para vocês. Imagine que o seu processo de produção seja fazer pesagens numa balança analítica, tá? Imagine que a sua balança analítica tenha 7 casas, tá? Tenha 7 casas. Você vai fazer isso 1 bilhão de vezes e os seus resultados estarão dentro desses valores aqui, ó. E só um vai sair fora. Vocês estão entendendo o que nós estamos falando? Só um exemplo simples. Então, sabe o que acontece? Se eu começasse a apresentar para vocês os gráficos de um processo como esse, eu garanto para você que se tivesse alguém da qualidade e tal, a primeira coisa que ele ia falar assim, opa, para que seu processo, você manipulou os dados. Eu tenho certeza que eles iam falar isso. Com certeza. Eu não tenho dúvida disso. Primeira coisa, eles iam falar assim, esqueça isso aí, para, você está contando balela para mim. Eu não conheço o processo assim. Eu não conheço. Mas é isso aqui. Eu também não conheço nenhum processo industrial, né, falando aí das fábricas mesmo, que seja sequer perto disso, ok? Então, vamos lá, ó. A gente falou de 6 sigma. Eu dei um exemplo de 7 sigma. Lembra que eu estava falando para vocês que os defeitos por bilhão é um defeito por bilhão que os ribossomos fazem nas ligações peptídicas? Então, você tem que transformar isso aqui em defeitos por milhão, para você colocar nessa tabelinha. Se você tem defeitos por bilhão, então você vai ter 9 zeros depois da vírgula, 9 não, 8 zeros e um dígito aqui. E você precisa fazer o quê? Dividir esse número por 1000, porque 1 bilhão são 1000 milhões, ok? Então você divide esse número ainda por 1000 e você chega aqui em defeitos por milhão, que é 0, e você tem 11 zeros e um número 1 aqui no final. Eu deixei assim para ficar bem didático mesmo, tá? Se você quer saber a taxa de erro do seu processo, é simples. É só você fazer o seguinte, ó. Você multiplica por 100 e divide por 1 milhão, você vai chegar nesse número aqui. Ok? E aí você tira de 100 a sua taxa de erro e você vai ter a sua taxa, então, de acerto no seu processo. O processo de ligações peptídicas que um ribossomo faz, né, tem uma taxa de acerto em percentual de 99,9999999, 16 noves depois da vírgula. Vocês estão entendendo o que nós estamos falando? Nós calculamos um ribossomo. Imagine fazer isso 10 milhões de vezes por célula, vezes 300 trilhões de células. É isso que nós estamos falando, tá? Algumas conclusões. É possível se realizar análise de variabilidade de processos em organismos vivos, é possível, a gente tendo bons dados, né? Tudo isso aqui eu estou considerando dados fiéis, fidedignos, a gente foi buscar na literatura, ok? Se os dados não são fidedignos, vai ter problema, né? Então isso é uma coisa importante, mas é possível se fazer uma análise da variabilidade de processos em organismos vivos, talvez seja desejável a gente inclusive continuar com isso, né? No processo analisado, se une o que há de melhor nos 2 processos produtivos. No processo artesanal, onde você tem controle de praticamente 100% da qualidade, e no processo industrial, onde você tem uma velocidade enorme. Aí você reduz o máximo possível, quando você une os 2 processos em um processo só, você reduz o máximo possível
de custos com não qualidade, custos com energia, custos com matéria-prima. Você reduz isso ao máximo. Ok? Então, o processo ali reúne essas duas qualidades. Mutações, erros de processo, são absolutamente indesejáveis. Por quê? Não estou levando em consideração aqui, porque o processo, a informação para as ligações peptídicas serem do jeito que elas são, vem também de um processo de replicação, DNA e etc. Não vamos entrar nesses detalhes, mas aqui é extremamente importante. Então, na verdade, mutações são absolutamente indesejáveis, porque elas vão, na verdade, ser uma causa especial ao processo. Uma causa especial ao processo que vai, na verdade, fazer o processo variar, faria o processo variar. Então, elas são absolutamente indesejáveis. Indesejáveis. Né? Na vida, os atributos são conforme ou não conforme. O processo de perfilamento de aminoácidos é extremamente bem controlado e praticamente invariável. E aí é que está aquela pergunta lá, é mais de 7 sigmas? É mais de 7 sigmas. Você não acha fábricas aí que tenham 6 sigmas muito fácil. E o processo aqui tem mais de 7 sigmas, ok? Muito bem, aqui algumas referências, né? Eu queria dizer o seguinte, para aqueles que são saudosos, para aqueles que assistiram mais novo, o ribossomo é uma fábrica que dá um chocolate, né, uma fábrica de chocolates para qualquer outra fábrica, qualquer outro processo inteligentemente guiado, controlado e tudo mais. Ele é literalmente uma fábrica de chocolates, e se a gente começar a observar outros processos, vocês vão ver como que isso daí é fantástico, é poderoso, é muito legal, tá bom? É isso, obrigado, agradeço a todos.